Celes Gonçalves, de Londrina. A ideia desse talk show surgiu desses três profissionais, bem-sucedidos em suas profissões, com o objetivo de levar aos novos profissionais e os que já estão atuando na área estratégias para impulsionar sua carreira e encurtar caminhos para o sucesso. O talk show será de aproximadamente 60 minutos. Será concedido inicialmente 10 minutos para cada um dos três convidados para se apresentarem e contar a sua trajetória de sucesso profissional. Em seguida, iremos abrir 20 minutos para perguntas. As perguntas deverão ser encaminhadas por mensagem aqui através do chat. Coloque com a pergunta o seu nome, a cidade e o nome do profissional que irá responder a sua pergunta. Se não der tempo, porque nós temos um horário estipulado em 1 hora, iremos recolher as perguntas e responder e encaminhar pelo seu WhatsApp. Ao final, os convidados irão fazer suas considerações finais para o encerramento da primeira edição desse talk show Nadando com Tubarões. Nesta oportunidade, também será lançado o projeto Tubarão Sombra por um Dia, na cidade da qual você está participando hoje, para estudantes de educação física poderem vivenciar na prática um dia com um desses feras que irão falar com vocês. Iremos também encaminhar um link para inscrição para esse projeto Tubarão Sombra. Os selecionados terão acesso VIP ao projeto Tubarão Sombra por um Dia. Iremos falar agora um pouquinho sobre empreendedorismo. Empreendedor é a pessoa que transforma sonho em realidade, e vocês vão ter essa oportunidade de ouvir essas três feras falando. O psicólogo David McKellar foi o autor que deu início ao estudo sobre as ciências do comportamento empreendedor. Ele dedicou sua vida a esse estudo, atribuindo características empreendedoras pessoais, que elas são natas ou podem ser treinadas. As características empreendedoras são inerentes do empreendedor de sucesso. Seus estudos contribuíram para a formação do programa Empretec. O programa Empretec é desenvolvido em nível mundial pela Organização das Nações Unidas, a ONU, desde a década de 80. Neste talk show, vocês irão ouvir a professora Iraceles Gonçalves, que é facilitadora deste programa, o programa Empretec no Brasil, que é realizado e divulgado pelo SEBRAE. McKellar iniciou em 82 um projeto de estudo mais abrangente do comportamento empreendedor. O projeto começou com um estudo em 34 países, identificando 10 características de comportamentos empreendedores comuns nos empreendedores de sucesso desses países e de diferentes profissões. McKellar afirma que as características de um empreendedor de sucesso bem-sucedido podem ser desenvolvidas ou aprimoradas. McKellar também afirma que uma sociedade com um nível geralmente alto de motivação para a realização irá produzir pessoas mais empreendedoras, as quais, por sua vez, provocarão desenvolvimento social e econômico. E esse é o objetivo desse talk show. Os 10 comportamentos que McKellar estudou e identificou nessas pessoas bem-sucedidas em suas profissões são estabelecimento de metas, busca de oportunidade e iniciativa, exigência de qualidade e eficiência, planejamento e monitoramento sistemático, comprometimento, persistência, correr riscos calculados, busca de informações, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Iremos agora ouvir um pouco da história dos nossos convidados, idealizadores desse talk show Nadando com Tubarões. Em primeiro, nós vamos ouvir o Arthur Rezende, mais conhecido como Tio Arthur. Ele é profissional de educação física, CEO da Tio Arthur Natação, criou um serviço premium exclusivo de personal swimming, atendendo bebês e crianças em domicílio.
Recentemente inaugurou uma academia 100% infantil. É também empreiteco, uma pessoa que com certeza vai poder falar bastante para vocês sobre empreendedorismo, né? Tio Arthur, tem a palavra, então, mais ou menos 10 minutos. Seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, Rogério. Bom dia aí a todos. Obrigado, Iraceles e Márcia, aí, por estar nessa parceria aqui, né? A gente desenvolvendo uma coisa que a gente tem tanta vontade, né? De ajudar, né? A nossa área, a nossa profissão, educação física, né? Então, assim, a gente, principalmente a nossa natação, né? Então, eu queria agradecer aí a vocês, que eu sou um tubarãozinho perto da história aí de todos vocês, né? Eu gostaria... Deixa eu só... Peraí que apareceu um negócio aqui na minha tela. Vai um minutinho só, desculpa. Vamos lá. Eu gostaria de começar aqui contando um pouquinho, né, da minha história. Eu comecei na natação, o esporte entrou na minha vida com 2 anos, né? Onde eu tinha um problema de saúde. Então, assim, eu comecei com natação por conta disso. Eu não gostava, odiava natação no começo. Quase fui pro futebol, aquelas coisas assim, né? Então, assim, mas eu tinha que nadar. Eu tinha que nadar porque eu tinha uma bronquite, uma questão de saúde me fez ficar na natação, né? Mas eu sempre gostei de esporte, atividade, e aí foi quando eu comecei, né? Com 12 anos de idade, eu comecei a treinar sério, de verdade, né? E isso, eu entrei na equipe, eu sou de Ribeirão Preto, né? Não comecei não falando isso, mas eu sou de Ribeirão Preto, e aqui tinha a Universidade de Ribeirão Preto, que era uma das principais universidades, uma das principais equipes, né, do país. A gente chegou a ser 3º melhor do estado e 5º melhor do país, para vocês terem uma ideia. Então, eu me dediquei a partir dos meus 12 anos, e com 16 anos, minha mãe falou assim para mim, olha, ou você entra numa faculdade pública, né, ou então você consegue uma bolsa. E aí, eu entrei na educação física, né, através da minha bolsa de estudos, e fui. E é onde eu fiquei durante 11 anos na equipe, 4 como na faculdade. E eu escolhi educação física porque eu estava no meio, eu estava no momento meu, onde eu estava achando que eu ia para a Olimpíada. Na verdade, eu estava tentando uma vaga para um Pan-Americano, então eu cheguei a nadar de verdade, como atleta, né? Então, assim, mas eu sempre imaginei, né, trabalhar com a natação de alto rendimento, certo? E aí, numa oportunidade, no meu último ano de faculdade, eu comecei a trabalhar eu entrei num estágio, né? E aí esse estágio foi onde eu conheci a natação infantil. E aí foi o que me encantou, né? Então eu lembro que eu entrei em fevereiro de 2008 e fiquei ali durante 6 anos nessa academia, né? Onde eu consegui, eu trabalhava com bebê. E aí eu vou dizer uma coisa assim bem real aqui, porque eu jamais imaginaria que eu ia trabalhar com natação infantil, muito menos com bebê, né? Assim, mas eu sabia que eu queria estar no meio do esporte. Isso era uma coisa que estava muito na minha veia. Então, nesse percurso, né, de 2008 para cá, eu sempre trabalhei com natação infantil, onde eu fiz o meu nome, mas eu já trabalhei com adulto, dava aulas de iniciação. Eu trabalhei com uma equipe de faculdade, né, fiquei durante 4 anos na equipe da USP, da medicina da USP aqui de Ribeirão Preto, e assim, que foi uma das maiores emoções que eu já senti na minha vida, foi sendo treinador, né, emoções como profissional de educação física, né, foi uma das maiores emoções, assim, como atleta, como tudo, né, então assim, é impressionante o quanto a medicina, né, a USP, algumas faculdades assim, eles têm essa questão de fazer o esporte, né, o aluno fazer atividade, nadar, futebol, assim, foi um aprendizado gigantesco. E aí, nesses 4 anos que eu fiquei, eu fui contratado para mudar, né, porque o treinador já estava há um tempão, eu fiquei, nós somos bicampeão, de título inédito que a gente conquistou, fui técnico do ano, então, assim, e eu continuando lá, atendendo adulto, sendo treinador da equipe de medicina, e
principalmente, né? Trabalhando como principal, onde eu sou conhecido, onde tem todo um trabalho de divulgação, que é a parte de natação infantil. Então, foi uma jornada bem longa, que eu fiquei trabalhando totalmente com um monte de coisas, tudo voltado com a natação, né? Até que em 2015 eu tive num bate-papo, num café que eu estava fazendo com um amigo, né? Eu já era gestor, eu fiquei 6 anos numa academia, depois eu fiquei 2 anos como gestor de uma grande rede aqui da minha cidade. E aí eu, num bate-papo, num café, eu conversando com um amigo, ele falou assim, pô, imagina, estamos aqui, você tem professores seus dando aula nas casas, nos condomínios, né, uma coisa bem... que aqui na cidade estava um movimento, né, e hoje é forte esses condomínios, né. Eu falei, pô, será que é isso? Vamos embora, vamos tentar. E aí foi em 2015, né, agosto de 2015, onde eu contratei o primeiro professor, e de lá para cá já foram 7 anos, né? Então, nós conquistamos 300 alunos só atendendo a domicílio, a equipe contava com tudo. Então, nós éramos em 10 professores, tínhamos tudo, parte comercial, administrativo, financeiro, marketing, né? Só faltava, né, faltava o meu sonho, que eu acho que na minha época, na minha geração, todo mundo queria ter o seu próprio negócio, ou ter uma academia, na verdade, né? Uma coisa que era bem da nossa turma ali. E aí foi agora, né, em 2022, dia 10 de janeiro desse ano, a gente inaugurou a nossa academia aqui na cidade. Uma academia que a gente... Vou contar um pouquinho depois mais dela, mas é uma academia que é totalmente infantil, é um projeto que eu sempre acreditei, né, uma ideia que eu sempre quis trabalhar, focado no infantil, né? Aqui na cidade, por exemplo, ninguém sabe que eu fui atleta, né? Ninguém sabe que essa história toda que eu contei para vocês aqui, ninguém sabe, porque o meu foco sempre foi muito infantil. Então hoje a gente tem uma academia, são 1.200 metros quadrados de área construída aqui, com foco totalmente na criança, né, nas famílias e tudo mais. Então, assim, é um desafio, estou aprendendo muito, ficando cada dia mais com a barba branca e os cabelos caindo, mas é um desafio que eu tenho muito orgulho, porque na vida, né, engane-se aquele que acha que estudar é só na faculdade, acabou, já era, né? A gente tem que aprender e se desenvolver, buscar aprendizado o tempo inteiro. Aqui nos meus livros que eu tenho aqui no meu escritório, o que eu mais tenho é sobre gestão, sobre marketing, sobre as áreas do qual eu atuo aqui, né? E eu continuo sempre, né, ali no campo de batalha também, né, que eu gosto de falar, né, tá na piscina, tá aprendendo, vivenciando com os meus colegas, os professores, os colaboradores e as crianças, né? Eu tenho, fora toda essa parte hoje que eu ocupo, né, que não é mais dar aula, eu não tenho aulas mais, mas hoje eu faço questão de estar sempre lá embaixo com os professores, com as famílias, interagindo ali, porque é extremamente importante isso aqui para o nosso negócio, mas estamos aí aprendendo agora, nesse primeiro ano que inauguramos. Eu vou voltar a palavra para o Rogério aqui, porque eu tenho tempo, senão eu vou falar muito aqui. Parabéns, tio Arthur, que legal. Obrigado, uma filho. História bonita, de sucesso e de mudanças, né? Você falou legal com relação porque escolheu a natação infantil, ficou bem claro, parabéns. E também como você começou a dar aula nas casas, né? Fazendo um trabalho de personal. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Arthur. Quais oportunidades que você vê para o professor de natação infantil? Quais são as oportunidades que pode gerar para atuar nesse campo específico, por gentileza? Eu vejo a oportunidade, o mercado cada vez mais, né? Ele tem se desenvolvido, não é só, principalmente por conta de pandemia, todo mundo vem falando do bem-estar, né? Isso é uma coisa que a gente tem muito, muito forte. Então, a nossa profissão cresce, e cresce muito nesse momento, né? Então, assim, eu vejo que nós, né, os profissionais de educação física, têm que encarar, né, essa realidade que a gente vive hoje, no caso de
de aproveitar essa oportunidade de se posicionar, né? Não é porque o médico é médico e ponto, né? Nós temos que se posicionar como profissionais que entendemos o que estamos fazendo, né? Eu vejo, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Porque às vezes o cara, é professor, o cara não se desenvolve, mas para isso é importantíssimo buscar conhecimento. E aí, oportunidade, igual na minha própria história, né? Que eu tenho para falar, assim, eu fiquei durante 6 anos numa academia, saí de 30 alunos para mais de 200. Nunca ninguém teve tanto aluno quanto eu. Depois eu fui para uma academia, e aí eu fiquei 2 anos na gestão, onde eu criei um plano lá para os alunos, chamava Plano Tio Arthur. E aí vendeu mais de 200 planos de criança, fora os pais e mães, porque era uma academia full service. De 2015, né, nós somos a primeira empresa do Brasil a profissionalizar o atendimento a domicílio de natação infantil. Então, numa época que não tinha o WhatsApp tão quanto hoje, que o Instagram não era o que era hoje, né? Então, assim, eu vejo que olhar, né, para o contexto e não ficar ali só, eu vou ser o professor de musculação, eu escolhi educação física porque não tinha opção, pelo amor de Deus, né? Tem uma porrada de coisas que a gente pode fazer. É só você encaixar e encontrar ali o que você gosta, entregar o máximo, né? Como eu falei, meus pais, minha mãe foi professora, e meu pai é administrador de empresa, nunca falaram para eu ir para educação física, né? Não vai para educação física, não queriam que eu fosse, mas eu fui, e hoje, para mim, é um orgulho poder, inclusive, ajudá-los, né? Então, assim, por quê? Porque eu me dediquei muito, e eu sempre entreguei o meu melhor, independente de onde eu estava. Eu falo que se eu der aula na China, vai ser a mesma coisa do que eu der no meu próprio negócio. Então, eu montei a empresa, vou finalizar, tá? Eu montei a empresa em 2015, tá? Então, eu trabalhei registrado até 2018, até final de 2018, né? Quase trabalhando dentro de academia, né? Com a equipe, tendo equipe atendendo a domicílio, eu estava dentro da academia, porque a academia me proporcionava inúmeros benefícios, né? E fez a gente conquistar tudo que a gente conquistou aí até hoje, e eu tenho uma gratidão muito grande, né, enorme aí por o pessoal que me ajudou nessa jornada. Que legal, parabéns, Arthur. Realmente, é o que você falou, né? Você fazia natação competitiva e nunca se viu trabalhando com natação infantil e com bebê, né? E é uma oportunidade, um nicho de mercado fantástico, porque dentro da sociedade sempre vai existir criança, sempre vai ter a natalidade, né? Então, parabéns, e isso é uma oportunidade gigantesca para os novos que estão iniciando agora, né? Vamos agora bater um papinho com a professora Márcia Ortiz. Ela é graduada em Educação Física, psicomotricista, pós-graduada em Educação Física para pessoas com deficiência, é voluntária da Sobrasa, mãe e esposa, atleta de beach tênis e seu hobby de surf. Que inveja, hein, Márcia? Pelo amor de Deus, nós aqui estamos longe da praia. Atua na área da natação infantil, acompanhando de perto o desenvolvimento de bebês, crianças a partir de 3 meses de vida, com uma metodologia própria. Hoje está à frente de 2 empresas e lidera uma equipe com mais de 30 pessoas. Márcia, seja bem-vinda. O seu tempo agora, por favor, possa fazer o uso da palavra. Obrigada, né? É uma honra estar aqui com vocês, é uma delícia escutar você, Arthur, sempre, né? Porque a gente vê essa energia aí impulsionando para frente, bebê, né, nessa área. Deixa eu só cortar. Agora é minha hora de aprender, então meu livrinho está aqui do lado e anotar, é hora de aprender. Você falou aí em tempo de formação, mas está proibido esse assunto. Eu só vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho 33 anos, 34 anos de água, né? Eu saí da água há 2 anos, praticamente, 3 anos, mas toda semana eu estou na piscina, hora para olhar com mais critério o desenvolvimento de uma criança, hora para fazer uma substituição, hora para estar lá vendo de perto, né? Porque eu sempre
fui muito grata por poder trabalhar, me divertindo, por poder trabalhar num ambiente gostoso, por poder trabalhar e ter uma troca tônica, uma troca num ambiente muito agradável. As pessoas, quando vão entrando na piscina, né, elas vão fazendo aquele sorriso, aquela energia, e é isso, né? A nossa sala de aula é assim, né? Eu escolhi educação física, eu não fui atleta de natação, eu não me imaginava trabalhando com natação, eu me imaginava trabalhando com ginástica, porque quando eu era adolescente, tinha uma moça que dava ginástica, estava começando a parte aeróbica, as ginásticas de academia, e aí eu olhava para ela e dizia, puxa, é assim que eu quero ser. Ela era bonita, ela era descolada, ela se comunicava muito bem, a aula dela era boa, e a gente pega muito por referências, né? E aí eu dizia, é assim que eu quero ser. Só que quando eu fui para a faculdade, eu escolhi, na época a gente podia escolher, tinha 2 opções, educação física, e eu coloquei a segunda opção, sabe o quê? Educação física. Eu queimei a minha segunda opção, porque eu só queria se fosse educação física. E não era assim, glamour, não. Não estava na moda, não tinha conselho. Então, o profissional da educação física era a ralé, da ralé, da ralé, não existia ninguém que abrisse um sorriso quando você falava assim, passou no vestibular? Passei, para quê? Educação física. Assim, não vinha um parabéns, não vinha um sorriso, porque não era normalmente áreas para pessoas que talvez não tivessem tantas opções, e aí as pessoas terminavam indo para a educação física porque era mais fácil de passar. Na época tinha exame físico, né? A gente tinha que saber nadar, a gente tinha que correr, a gente tinha aí um pré-requisito para a gente poder prestar o vestibular. E os caminhos não foram muito fáceis, por quê? Porque todo mundo naquela época estava fazendo ou esporte de alto nível, performance, treinamento, então ninguém olhava para aqueles alunos que não se despontavam, ninguém olhava para aquela criança que não era tão hábil, todo mundo só olhava para técnica, para performance, para recordes, para esse tipo de gesto técnico. E eu dizia, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto disso, eu não sei decorar um recorde da minha vida. Assim, se você falar quanto nada, ou qual foi o recorde do nadador tal, não sei. Quanto que é 100 metros rasos do atletismo, não sei. Eu tenho uma dificuldade muito grande e nunca tive muito interesse. Mas, por outro lado, isso me trouxe poucas oportunidades já de um caminho aberto. Eu tive que ir em busca de estudar sobre a criança, de estudar sobre populações especiais, que na época nem se falava sobre isso, mas para sair e pegar aquele aluno que ninguém queria, né? Aquele aluno que sobrava, que não passava na peneira ali do técnico, e aí eu ficava com essa turminha, eu ficava com essa galera. Só que no tempo de faculdade, podia-se começar logo a trabalhar, ex-atleta dava aula, não precisava ter feito educação física, era meio que uma baguncinha generalizada. E eu disse assim, bom, terminei o primeiro semestre, eu vou querer saber mais coisas, porque se eu ficar esperando só o que vem aqui da faculdade, eu vou nivelar com todo mundo, eu preciso correr atrás e ir em busca de criar oportunidades. E aí eu fui para um clube, né, eu morava em Manaus na época, eu fui para um clube e disse, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aí a piscina logo me chamou a atenção, eu sempre nadei, desde bebê, aprendi a nadar com meu pai, mas desde pequenininha, meu irmão foi atleta de natação, eu sempre estava em beira de piscina, ou de final de semana, ou durante a semana com ele. E aí eu vi que estava tendo uma aula de natação de bebê, eu disse, vou ficar aqui assistindo essa aula, tinha um campo de futebol, tinha a quadra, mas eu fiquei por ali,
a moça parecia que estava meio que precisando de ajuda, porque era bebê e gente chorando, e aí eu disse, olha, quando terminou, né, olha, eu sou estudante, se você quiser eu posso vir te ajudar aqui, tudo informalmente, porque não existia estágio oficializado, não existia estágio remunerado, principalmente para a pessoa que tinha acabado de acabar o primeiro semestre da faculdade, né? Aí ela disse, ok, pode vir. Aí eu passei as férias todas ali na piscina, ajudando, aprendendo, coisas que até hoje, né, por todo esse tempo que passou, eu lembro das experiências e dos aprendizados ali com todas as crianças, eu me lembro de detalhes ainda hoje, né, porque você crente que estava fazendo uma coisa legal, e aí a criança chorava, porque eu tinha mostrado uma formiguinha que estava na água, e a criança tinha pânico de formiga, essas coisas que você, no dia a dia, o que eu faço com isso agora? Tem um menino chorando no meu colo, né? E você vai saindo daquela situação, e você vai querendo saber mais, e quando dá certo, é uma emoção tão grande, e o pai diz assim, aonde você for, né, você vai levar um pouquinho de mim, eu vou levar um pouquinho de você, porque ele está aprendendo, ele está evoluindo. E escutando você, Arthur e o Rogério conversando sobre, são áreas que estão crescendo, a pandemia, bem-estar, né? Tem uma coisa, com o público infantil, a aposta da família é muito grande. O pai deixa de comprar alguma coisa para ele poder colocar o filho na natação, ele deixa de viajar, ele deixa para sobrar um dinheirinho para investir na infância. Hoje é assim, então, tudo que a gente fez, tudo que a gente se preparou, fazendo diferente, né? Na minha época, todos os professores davam aula de fora da piscina, ficavam andando, né, do lado de fora da borda, e diz, vai, turma 1, vai, turma 2, roda o braço, e aí eu dizia, mas e aquele que tem medo? E aquele que está ali grudado, agarrado na borda? Eu vou entrar, e aí entrei, né? E aí, hoje em dia, eu não consigo me imaginar, né, principalmente pela faixa etária que a gente se especializou, que a gente trabalha com bebês de 3 meses e até crianças de 9 anos, trabalhamos com todos, mas, né, vamos dizer assim, o grosso do nosso público eu não consigo imaginar trabalhar fora da piscina, né? O professor, ele tem que ser guerreiro, porque ele tem que estar sempre estudando, ele tem que estar sempre evoluindo, e ele tem que estar dentro da água, né? E não é fácil, né? A gente, às vezes, recebe pessoas que, mas eu preciso entrar? Bom, para dar aula precisa entrar, né? Porque como é que você vai dar aula para uma criança e como é que você vai ter o domínio de turma, como é que você vai brincar junto, como é que você vai fazer tudo o que você tem para fazer, né? Porque é um show, né? É um acontecimento a aula. As crianças têm que sorrir, as mães que estão do lado de fora assistindo, elas têm que estar... puxa, olha que legal, né? Olha só que sacada, meu filho está sorrindo, então ela está sorrindo também. A gente trabalha com essa energia, isso que é muito legal, né? Legal. Pode falar, Rogério. Não, legal, parabéns, muito legal. Porque depois de formada já, que foi acontecendo vamos dizer assim, a história da integração social, que depois virou inclusão social, né, que veio falando dessas populações mais aquém do esporte de alto nível, veio falando da gestante, do idoso, da pessoa com deficiência, e aí a gente foi estudando. Eu nunca tive por exemplo, uma referência que me dissesse assim, poxa, esse professor eu posso ter de apoio, porque era sempre uma construção, né? Eu tinha que pegar um pouquinho dessa área, um pouquinho dessa área, um pouquinho dessa área, e isso fez com que a gente pudesse ter uma formação mais plural, pudesse
participar de congressos de pediatria, de congressos de fisioterapia, de congressos de educação física, até de artes. Foi num congresso de arte e educação que eu conheci uma médica que ela estava expondo naquela parte de temas, de texto, de pôsteres, do meu lado, e aí a gente ficou conversando por muitos anos, até ela se aposentar. 75% dos meus alunos vinham encaminhados por ela. Ela trabalhava com crianças com TDAH, e eu, por conta dessa participação no congresso, por conta dessa aproximação com ela, a gente trocou, já formou ali, né, uma parceria, e foi muito legal. Então, assim, essas oportunidades, elas não batem muito na porta, né? Você tem que estar muito atento, você tem que estar experimentando. Durante todo o meu tempo de estudante, eu fiquei na natação, mas eu fui dar aula de ginástica, eu fui experimentar para saber se a minha primeira opção estava de fato correta. Eu fui dar aula de ginástica, eu fui dar musculação, eu fui trabalhar com cardiopatas numa clínica, um cardiologista. Eu fui experimentando o tempo inteiro para poder, acho que também um pouco do meu perfil comportamental, assim, eu gosto de testar, provar para poder ter certeza das coisas, então eu acho que isso me abriu muitas oportunidades, uma ia linkando na outra, sabe? Parabéns, Márcia. Que história de vida, parabéns. Ninguém começa sabendo tudo, né? Realmente é um período de aprendizagem, caminhada, e desenvolver uma metodologia, desenvolver processos, são importantes e inerentes a realmente um professor de sucesso, né? Parabéns, viu? Depois nós vamos ter algumas perguntas também, mas para dar continuidade ao nosso talk show, Nadando com Tubarões, convido agora a professora Iraceles Gonçalves, de Londrina. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em Dinâmicas de Grupo, MBA em Liderança, já deu aula em vários congressos, dentre eles a FIEP, o ENAF, o Merco Movimento, o Congresso Internacional de Atividades Aquáticas, entre outros. Ela é empreteca e também facilitadora do programa Empretec, que é o que desenvolve a metodologia através desse projeto da ONU, em parceria com o SEBRAE aqui no Brasil. Atleta de natação, mãe e esposa, voluntária da Sobrasa, e hoje é CEO da Nadar e das academias licenciadas à metodologia Nadar Sistemas Inteligentes. Iraceles, com a palavra, seja bem-vinda. Conte um pouquinho da sua história. Vamos lá. Bom dia para todo mundo. É um prazer eu estar aqui falando com vocês nesse dia de hoje. Eu fico muito contente e eu tenho, enquanto pessoa, uma única missão com vocês. Se eu conseguir cumprir essa missão, eu vou sair daqui muito feliz no dia de hoje. Quer dizer para vocês assim, educação física dá dinheiro, ok? Educação física dá dinheiro. Vocês vão ver a trajetória. Vai depender muito do que você fizer com isso. Não acreditem nas pessoas que elas vão falar para você que não dá dinheiro. E um segundo ponto é que a educação física e a água é melhor ainda, porque dentro do universo do nosso segmento de educação física, é a única que você pode ter 90 anos e continuar dando aula, se você quiser. Eu volto a falar isso. Por quê? Porque a gente não tem lesão dentro da piscina, né? Eu acho que conversando aqui com meus amigos, só para vocês terem uma ideia, eles são meus amigos virtuais. Eu não conheço a Márcia pessoalmente, eu não conheço o tio Arthur, eu só conheço o Rogério. O Rogério é meu marido, é casado, é professor de educação física também. Então, vocês vão entender um pouquinho dessa história e eu estou descobrindo que eu acho que eu sou a mais velha daqui da turma, né? Eu tenho 41 anos só de piscina e saí da piscina há 2 anos por uma escolha, por uma opção. Vocês vão entender um pouquinho da trajetória. Então, quando eu comecei, eu sou daquela época que não tinha CREF, eu não estou fazendo nenhum comentário a respeito do CREF, o que é bom, o que é ruim. Hoje, a gente entende que o CREF vem para nos ajudar. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim de tudo que você fizer na tua vida. E hoje eu vejo o conselho com algo muito bom, ok? Uma oportunidade. Depois, se vocês quiserem me perguntar o porquê, eu posso comentar um pouquinho. Mas naquela época não tinha nada disso. A asmática, como o tio Arthur, tinha asma. Com 5 anos de idade, o médico falou para minha mãe, põe essa menina para nadar, ou ela vai ter bronquite pro resto da vida.
E essa menina começou a nadar com 5 anos de idade e ela nada até hoje, 3 vezes por semana, porque senão a bronquite dela vem e bate na porta, ó, tô aqui. E depois vem a idade também, a natação traz um monte de benefício para que você tenha uma saúde, uma vida longeva muito grande, né? Todo mundo sabe desses benefícios. Então, eu entrei para a natação e comecei a nadar como atleta. Porém, não era meu forte, nunca gostei de esporte de alto rendimento. Eu acho que judia da pessoa, judia do corpo. Eu tinha isso em mente, mas eu precisava nadar e era a única coisa que eu tinha para aquele momento. Era uma piscina de 1,80 m quando eu aprendi a nadar, no inverno, numa temperatura de 27 graus, para quem é aqui de perto de Londrina, eu vi que tem gente de Rolândia aqui também, no Canadá, aonde meu técnico era alemão e eu tinha que aprender sem pôr o pé no chão. Enfim, aprendi, não morri afogada, eu nem lembro qual foi o processo, mas eu lembro de um dia que eu estava nadando, naquela época nadava 15, 20 pessoas por raia, e no momento, o telefone não existia, lógico, o telefone celular, o telefone ficava lá em cima, no departamento de atendimento de natação. Eu tocou esse telefone e meu técnico me parou. Eu preciso ir lá atender o telefone a respeito da nossa competição. Você pode cuidar das pessoas aqui para mim, dos alunos? Falei, nossa, eu adorava, gente. Acho que eu nasci para ser professora. Eu morava num prédio, eu dava aula para as crianças no prédio. Eu era professora de tudo que vocês imaginaram lá dentro. Eu tinha um quadro, eu dava aula. Falei, nossa, aquele dia eu falei, é hoje. E tinha um quadro, o treino, naquela época o treino ficava no quadro. Então, o treino estava lá e eu comecei a dar o treino e falei, nossa, não é que eu gostei disso? Então, aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar com natação. Eu nem sabia o que eu ia fazer de profissional, de vestibular. Com 13 anos de idade, você nem pensa nisso. Comecei a fazer magistério. Nessa época, eu já conheci o Rogério, meu marido, que também nem estava fazendo educação física ainda, mas eu sou hiperativa e eu gosto de tudo quanto é atividade física que vocês imaginarem. Se a gente vai para a praia, a gente vai caminhar na praia o tempo inteiro, vai fazer tudo que é esporte que tiver. Se eu tiver alguma outra situação, eu vou estar sempre buscando o movimento. Então, fui fazer magistério, já me preparando para possibilidade de dar aula e já dando aula. Comecei a dar aula de natação numa pré-escola, num conjunto habitacional aqui de Londrina, e realmente eu resolvi ver que era aquilo que eu queria, era professora de turma, mas fazia muita atividade física com as crianças. Depois disso, eu comecei a dar aula num clube em Biporã, que é uma cidade vizinha de Londrina, pegava o ônibus, ia para lá, dava aula lá, passei anos dando aula lá, e a gente sempre pensando assim, não, mas eu quero mais, eu quero fazer alguma outra coisa. Veio a época do vestibular, e aí, no vestibular, eu tinha que escolher. E eu gosto muito de animais. Pensei, acho que vou fazer veterinária. Mas pensei direito e falei assim, gente, só vou trabalhar com bichinho doente. Eu não gosto de bichinho doente. Isso não é para mim. O que eu mais gosto de fazer na minha vida é movimento. Então, eu vou fazer educação física. Nessa época, o Rogério já estava fazendo educação física. A gente é formado pela UEL, uma excelente oportunidade que nós tivemos na nossa vida. Então, eu falo que aí já começa a nossa devolução desses benefícios que a gente teve para a sociedade. Sou da época que a UEL era paga, uma universidade pública, porém que a gente pagava mensalmente. E quando foi para mim casar, minha mãe falou assim, não casa, você tem que pagar a tua universidade, você não vai conseguir terminar a sua universidade, você vai fazer educação física. E para piorar, você vai casar com alguém que está fazendo educação física. Era mais ou menos assim, gente, vocês não têm salvação. Não casa agora, não era de casar. Porque vocês não vão ter futuro nenhum. Nossa, começamos a ouvir da família inteira. Minha irmã, fisioterapeuta, olha a rixa dentro de casa. Primeira turma de fisioterapia da UEL, ela é formada por essa turma. Então, já imagina, a fisioterapia mais e a educação física menos. Mas, enfim, era o que eu queria. E a gente tinha muito conhecimento do que eu queria e eu fui fazer o que eu queria. Comecei a fazer educação física. Quando eu fui fazer o curso de educação física, adivinha, eu já dava aula de natação. Então, para mim, o curso, eu sabia tudo o que eu estava fazendo e aprendendo cada vez mais, aquilo só somou para o meu aprendizado. E tinha aquele sonho, naquela época, lá atrás, a gente sonhava em ter o nosso próprio negócio. Meu Deus do céu. Bom, beleza, não tinha dinheiro, o Rogério acordou um dia inspirado, falou assim, vamos montar o nosso negócio. Falei, meu Deus do céu, como? Da onde? Enfim, chamamos um sócio, que era professor de educação física também, que estava desanimado com tudo, queria ir embora para a Itália.
Ele resolveu não ir para a Itália, aceitou a nossa proposta, o nosso convite, vendeu tudo que tinha, a gente também. Construímos a nossa primeira unidade lá na cidade de Biporã. E a gente descobriu que a gente só queria construir a nossa empresa para a gente dar aula. Era só para dar aula. E quando a gente monta o nosso negócio, primeiro aprendizado que a gente tem, você precisa fazer um monte de outras coisas, senão você vai virar bombeiro da tua empresa, você vai ficar apagando fogo. Você precisa entender de gestão. Nosso curso não tem gestão. Vixe, o que nós vamos fazer? Vamos aprender a fazer gestão. Aí a gente resolve participar do Sebrae, entrar para o Sebrae, e monta a empresa de Londrina com recurso de financiamento de uma verba de Proger, uma verba de governo. Para isso, a gente tinha que escrever um plano de viabilidade do negócio. Falei, caramba, a gente já tem uma empresa sem plano, precisa de uma segunda com plano, e a gente queria dar aula, olha as coisas, como que estava indo, né? Falei, não, tem alguma coisa que está meio que errado aqui nisso aqui, vamos repensar. Aí aparece a oportunidade do Empretec. Nesse momento, o Empretec entra na vida do Rogério primeiro, na nossa vida depois, é um divisor de águas, ele serve para qualquer tipo de segmento de trabalho, ele é empreendedorismo, é transformar sonho em realidade, é botar você no centro, ó, você quer isso? Vai fazer isso. Meta Smart é um comportamento empreendedor. Então, ele só te direciona, é um projeto que te desenvolve para que isso aconteça. Gostei tanto, e a gente montando a segunda unidade, e eu gostei muito, mas gostei tanto que eu entrei para o Sebrae. Por que eu entrei para o Sebrae? Porque no Empretec eu aprendi que eu não precisava investir dinheiro no meu negócio, como eu tinha feito, 2 milhões, 3 milhões no valor do dia de hoje, para ganhar dinheiro, gente. Falei, caramba, imobilizei todo o meu patrimônio de uma vida inteira num terreno que é uma piscina, que se eu não conseguir vender ou ninguém quiser tocar, eu só tenho um terreno. Eu sempre penso isso comigo. E nesse caminho eu ia me questionando, tá, o que você quer? O que é sucesso para a tua vida? Teve uma fase da minha vida que eu falava assim, sucesso para mim é ser professora de congresso. Para mim aquilo era sucesso. Eu queria estar lá, eu queria experimentar esse passo. Bom, vamos ver o que precisa para estar lá. Comecei a entregar trabalho científico, comecei a participar de uma outra empresa, eu virei treinadora da Les Mills para poder também estar presente nesses congressos e comecei a escrever meus artigos publicados nesses congressos para mim ser chamada. E consegui chegar lá, fui galgando passo por passo. Olha para você entender como é grande a nossa vida, o nosso universo enquanto professor de educação física. Aonde está o diferencial para você ganhar dinheiro? É o que você vai fazer com isso. Comecei a dar aula em congresso, todos os congressos nacionais que eu fui convidada, eu fui. Marco Movimento, ENAF, FIEP, adorava. Era apaixonada por isso. Porém, junto com isso tudo que estava acontecendo, eu comecei a entender que eu tinha criado um produto muito bom para a minha empresa, a minha metodologia era tão boa, e lembra que eu queria crescer, eu queria ganhar mais? Então, se eu ficar com uma academia ou construir outra unidade, eu tinha que disponibilizar um investimento de mais 3 milhões, 4 milhões. Será que era isso que eu queria para a minha vida? Ir lá, meter no financiamento de novo, ou suar minha camisa, pegar todo o meu dinheiro e botar lá dentro? É óbvio que para vocês que estão começando a vida, qual conselho eu dou? Aproveita o investimento dos outros para ganhar dinheiro, gente. Isso é sério. Vê onde que você consegue essa porta de entrada aí. Entrou no negócio, vira dono do negócio. Comece a trabalhar com indicador de número. Ó, eu tenho tantos alunos nessa turma aqui, ó. Porque, ó, dá para melhorar isso aqui, dá para melhorar isso aqui. Usa o negócio dos outros para você crescer, para você ganhar dinheiro. É custo zero para você. E aí, a gente começa a vender esse produto nos próprios congressos que eu ia para novas academias licenciadas. Eles tinham um problema sério. Eles tinham academias gigantes e sem produto. Era aquela aulinha hidroginástica, natação bebê, e a gente muito forte trabalhando com fitness aquático, né? O nosso carro-chefe é natação, mas a gente é muito inovador e trabalha com fitness aquático dentro da piscina, e as academias lá fora não tinha isso. Pronto, vamos licenciar essas academias. Eles vão receber o que a gente já trabalha, o que a gente já produz em laboratório, que já usa na nossa empresa, vamos oferecer para essas outras empresas, vai ser uma necessidade de mercado. E deu muito certo. Eu não precisava investir
2, 3 milhões para construir uma unidade nova e eu tinha novos clientes. Olha só, a gente começou a trabalhar com cliente empresa, né? Foi uma experiência muito boa, que a gente vive isso até hoje, e os nossos professores abriram uma oportunidade para eles, porque hoje eles também dão treinamento para essas empresas licenciadas nossas, e isso é sensacional. E eu entro para o Sebrae para aprender um pouquinho de como trabalhar com gestão, porque o proprietário não sabia o que fazer com aqueles produtos. Então, essa é a minha trajetória, vou para o Sebrae, aprendo um pouquinho para trabalhar, conheço o Empretec, quero um pouco mais, viro facilitadora do programa no Brasil. Detalhe, sou hoje a única facilitadora do Brasil profissional de educação física. Cadê os outros amigos de curso? Por que não estão nessa área de empreendedorismo, né? Então, essa é um pouquinho da nossa história. Eu acho que eu podia ficar aqui o dia inteiro, mas só para vocês entenderem. E hoje, o que eu busco para mim, para minha empresa, para mim? Esse legado tem que ficar. Eu amo viajar, já estou perto aí dos 60 anos, então a gente está treinando a autogerenciamento da empresa para que eu consiga viajar, sair, poder fazer o que eu gosto, não esperar ficar em velhinha para poder usar o dinheiro que a gente ganhou com o nosso trabalho na educação física dentro da possibilidade aquática. Então, eu acho fantástico, e a minha missão hoje é fazer com que vocês entendam que a nossa área é maravilhosa e que você pode chegar lá e que ninguém pode falar para você que não dá. Não acredite, saia da média. Faça como o Arthur, como a Márcia, trabalha lá na ponta, saia da média, que você vai ter muito sucesso. Obrigado, pessoal, um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Iraceles. Mais uma história muito bonita. E fica o legado, né? Que é bacana a gente ouvir que no início da carreira a gente tem as dificuldades também do aprendizado e os sonhos a se realizar. E as parcerias, como a Ira falou, são muito importantes para que possa cada um realizar o seu sonho. Eu sempre digo que empreender é realizar sonhos. Todo mundo sonha, mas poucos conseguem realizar seus sonhos. Então, usar a parceria, a união, a academia, profissional, como o tio Arthur também falou, que ele tinha 20 alunos, depois passou para 200 alunos, é um indicador fantástico, o único no Brasil a desenvolver um programa de personal aquático para crianças. Então, quer dizer, isso faz com que as coisas aconteçam de uma forma diferente, né? Eu vou começar aqui algumas perguntas que eu já tenho aqui, mas eu gostaria de deixar aberto ainda o nosso chat para mais perguntas aos nossos participantes, né? Essas pessoas incríveis aí, esses dinossauros, mas ao mesmo tempo são verdadeiros campeões de sucesso na nossa área de educação física, né? Ontem nós tivemos aqui em Londrina 50 anos da UEL, do curso de Educação Física, e tivemos a oportunidade de rever vários professores. Eu dei aula na UEL, fui homenageado também, e como é gostoso ver a história, o crescimento, 50 anos da educação física aqui na nossa região, o galgar as dificuldades que foram e hoje o sucesso. Então, todos que estão começando, com certeza, vão ter muito sucesso. Eu espero que essas falas de vocês tenham contribuído, né? O Vivaldo Ramalho de Natal, dessa terra linda aí da Márcia, né? Praia, a gente está falando de água, que é coisa mais gostosa que a praia, adoro, viu? O Vivaldo está querendo perguntar para o nosso tio Arthur qual foi a principal mudança de treinamento com o atleta de alto rendimento nos dias atuais. O que você assim poderia falar da diferença da sua época para o alto rendimento de hoje, então? Vamos lá, tio Arthur. Cara, primeiro, eu não sou dinossauro ainda não, viu? Eu deve ser um baby ainda. Brincadeira, desculpa aí. Babysauro, você. Babysauro. Eu quero... a principal diferença, antigamente, você punha o cara para nadar, rodar ali, sim, na alta performance, 10 mil, 5 mil, tinha que nadar, volume. Né? Hoje em dia, mais que comprovado aí que tem vários treinamentos, inclusive quando eu fui para medicina, para vocês terem uma ideia, os atletas nadavam era prova rápida, né? Prova de 50 metros, os meninos nadavam para 25, eu fiz 2 atletas nadar para 22 e mais 2 para nadar para 23.
treinando altíssima intensidade, com treinos rápidos, né, e intervalo de descanso bacana. Então, assim, hoje tem modelos totalmente diferentes do que era antigamente, né? Aquela musculação tradicional hoje hoje não, já faz um tempo já, né? Na minha época, inclusive, tinha essa transição para movimentos de ginástica, levantamento de peso, né? Enfim, tem totalmente diferente, né, do que era antigamente. Essa é uma das coisas que mudou muito, né? Inclusive, o primeiro, olha só que coisa louca, né? Vocês falaram aí sobre aproveitar mais um pouquinho, aproveitar o espaço, né? Eu aluguei, nesse processo de domicílio, eu aluguei uma academia dessa rede, né, de academias, que é a Companhia Atlética aqui. Era a única empresa, né, de personal que alugava e oferecia um serviço de natação também, né? Então, no Brasil, assim, de todas as redes deles, a gente fazia isso, né? Então, achar que a oportunidade, mostrar que o trabalho é bem feito, e a gente conseguiu isso. E o primeiro professor que trabalhou comigo, hoje ele é um dos principais canais do YouTube de natação, chama J Campos. O cara começou com a gente também, o primeiro professor, e tem um canal muito bacana, que é voltado para adulto, né? É bem bacana. Então... Arthur, você tem outra pessoa perto de você aí, que é bem famosa também, que é o Tubagol, né? O Davi. Verdade. O Davizinho. Esse é o aluno que transcendeu só aquele negócio de ensinar a nadar, fazer esse moleque evoluir, né? Ele está num nível totalmente diferente aí, que você precisa ver ele dando curso, ele dando palestra, é sensacional. Então, hoje, quem não conhece, entra aí, Tubagol, eu vou mandar aqui no .com.br, é um aplicativo focado em segurança aquática, é demais. E o moleque é aquilo lá que vocês vão ver aí, ele é sensacional. Parabéns, Arthur. Vamos lá, então, vamos dar continuidade. Márcia, eu sei que não foi fácil o teu caminhar para chegar onde você chegou, né? Mas eu gostaria de saber de você, assim, nas suas palavras, você imaginava chegar onde chegou hoje, Márcia? Nem de longe, viu? Nem de longe. Nem que eu tivesse todo o otimismo do mundo. Foi preciso eu estar pronta para quando uma oportunidade maior, né, chegou e eu pude aproveitar, mas eu estava pronta para aquilo, então foi uma aproximação que foi boa para as duas partes, né? Então, eu já tinha tido muita curiosidade, eu já tinha suado a camisa, eu já tinha conquistado um espaço, né? E aí, quando a gente foi montar o nosso primeiro negócio, eu já tinha tido uma equipe, eu já tinha trabalhado, já tinha sido coordenadora de uma grande academia aqui em Natal, já tinha trabalhado junto com o Renato Bahia, a gente já tinha alugado piscina junto, então eu fui professora dele, trabalhei como professora de carteira assinada durante anos, em dois momentos diferentes da minha vida, para depois ser coordenadora da Estilo, para depois eu ir para o meu endereço, né? Mas eu sempre quis, assim, ousar, mesmo que tivesse dificuldades, eu estava conectada, e olha que não tinha WhatsApp, olha que não tinha muita coisa, até para construir a nossa primeira piscina, o arquiteto que fez as piscinas do Sara Kubitschek, deu palpite, ajudou a gente. Um arquiteto de São Paulo, que também é professor de educação física da Takeda, que hoje não existe mais, mas nos ajudou com dicas importantes. Então, assim, a gente sempre cuidou muito, por isso que eu digo, deixa seu e-mail aí, deixa seu telefone, já vão conversando. Arthur, depois que eu conheci Arthur, a gente se conheceu virtualmente, hoje ele já veio na minha casa, hoje a gente se fala praticamente todos os dias, porque a gente troca muita informação. Então, esse tipo de coisa vai levando você numa crescente, e aí pronto, quando a oportunidade chega, né, ou que você atrai, você está ali pronto. Valeu, Márcia. Obrigado aí. Ira, depois o Vivaldo mandou mais uma pergunta, mas eu tenho uma outra aqui para a Ira. No começo da carreira, todo mundo tem dúvida, né? Como a Márcia comentou, ela também teve dúvida. Qual
área você deve seguir, qual o caminho a seguir, né? Você comentou que a atividade aquática tem uma longevidade, pode levar você até 90 anos dando aula. Gostaria que se você pudesse ajudar nesse sentido e complementar isso. E também, o que você acha que faz a diferença na carreira para quem está começando? Beleza. Então, assim, ó, primeira, como que eu vejo? Hoje eu já estou perto dos 60 e falo para vocês assim: se eu quisesse continuar dando aula, eu poderia, meu físico aguenta, porque a água me protege. Eu estando dentro da água, eu consigo ter um corpo sem lesão. A atividade física, a gente sabe muito bem disso, que quando você trabalha com alguma coisa, que você faz um esforço muito intenso, você vai acabar tendo uma lesão. O esporte de alto rendimento traz uma lesão. E um profissional de educação física, que é acima da média, que a gente vai falar a respeito um pouquinho sobre isso, ele vai fazer aula junto com o seu aluno, ele não é mais aquele professor que fica lá fora andando em volta da piscina. Então, assim, quando eu era essa professora que eu ficava andando lá fora em volta da piscina, e estava grávida da minha última filha, eu ganhei uma hernia de disco. E aí veio o meu entendimento, caramba, se tem tanto benefício eu estar dentro da piscina, por que eu estou pulando aqui fora? Por que eu não posso usar outros comportamentos para poder dar essa aula e estar dentro da piscina e não sofrer esse impacto? E conseguir ter 70. O nosso professor Fontanelli, o Fonta, falecido agora recentemente, ele deu aula até 90 anos para bebê, ele tem livros publicados sobre bebês, ele é uma sumidade sobre isso. E ele gosta de dar aula, então ele continuou. Lembra que eu falo? Vai para o seu legado, né? Vai fazer aquilo que você determinou. Agora, como criar essa oportunidade? Porque eu estou vendo a pergunta aqui da Ana Carolina, eu já posso responder ela, Rogério? Posso fazer um bem bolado aqui? Pode sim, Ira, desculpa, estava fechado aqui. Pode sim, por favor. Tá, eu vou fazer um bem bolado aqui. Para minha concepção de pessoa, oportunidade não existe. Sabe por quê? Oportunidade você cria. Eu, enquanto trabalhar com comportamento empreendedor, oportunidade se cria. Como é que chega o estagiário para a gente? Ele chega assim: eu vim aqui porque eu tenho que fazer um estágio obrigatório da universidade. Eu quero só sentar e observar. Gente do céu, que mundo vocês estão vivendo que não cria oportunidade para vocês? Primeiro, quem vai dar oportunidade é você mesmo para você mesmo. Os números vão trabalhar por você. Entrou dentro de uma empresa, começa a mostrar quantos alunos você tem, produtividade, monta uma planilha de Excel. Eu tenho tantos alunos, eu dei aula 7 vezes por semana, não falto nenhum dia. Faz 1 ano que eu estou aqui com você. Eu tenho como crescer com isso daqui. Porque lá fora, ninguém está falando assim, vem cá que eu vou te ajudar. Não ajuda, não. Vou falar mais ainda para você. Mas eu não consigo uma oportunidade de vaga de estágio. Você já foi numa empresa e se ofereceu para trabalhar de graça? Tenho certeza, o tio Arthur, eu não sei, ele é mais jovem, mas eu tenho certeza, se eu perguntar para a Márcia Ortiz e para o Rogério, quantos estágios de graça eles fizeram na vida deles. Quando eu dava aula lá atrás, que eu nem era formada, eu não recebia por aquilo. Era para mim construir o meu aprendizado enquanto profissional. Então, hoje, Ana Carolina, eu vejo assim, a gente espera muito pronto, né? Espera a empresa dando o melhor material do mundo. Eu falo, gente, o melhor lugar para você ter uma oportunidade é onde você está com o que você tem. Inclusive, tem alguns lemas que eu trago comigo. Antes feito do que perfeito. Você tem dali de gerar algum recurso financeiro para você? Faz. Olha o tio Arthur, foi lá, alugou uma piscina, assumiu o risco de ter uma piscina. Você acha que ele sabia quantos anos ele ia ter, quanto ele ia ganhar para pagar aquela piscina ali, da companhia atlética? Não. Foi lá com a cara e a coragem e fez aquilo acontecer. Então, a oportunidade, hoje, eu vejo mais como a gente criando ela. O problema é que a gente anda muito na média, né? A gente aprendeu a andar na média. O que é andar na média? Você está lá pequenininho, uma criança, fez uma prova, estudou, se dedicou, tirou uma nota maravilhosa. Chega em casa, leve saltitante com aquela nota. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Vai mostrar para a família. O que a família fala para você? Moleque, sai para lá, não fez mais do que a sua obrigação. Se a sua família for dessas, nesse dia, começa a nascer uma pessoa que só anda na média, que só anda na mediocridade, que média vem da palavra medíocre, tá? Ali não estão as oportunidades. Se você quiser a oportunidade pronta, você tem que estar para cima da média. Essa criança fica triste, decepcionado, chateado, ninguém celebrou com ele a conquista.
Ninguém falou para ele, meu parabéns, que orgulho de você, que maravilha que foi isso. Não, falaram para ele, moleque, você não fez mais que sua obrigação, você só estuda, você só come, estuda, só dorme, come, estuda. Nesse dia, esse coitado dessa criança começa a entender que se esforçar não vale tanto a pena. Aí ele vai lá, né, ninguém fez nada por mim mesmo, ninguém nem ficou feliz com o que eu fiz. Quer saber? Eu não vou estudar para a próxima prova, não, eu sou inteligente. Não preciso estudar, não, vou levar a vida assim, tá bom demais, não preciso me esforçar. Aí ele vai lá e faz uma prova, óbvio que ele não estudou. O que acontece? Ele tira uma nota vermelha, ele tira uma nota ruim. É óbvio que a professora vai chamar, não é ele que vai entregar para a professora, é a professora que vai chamar a família e vai falar, olha, o fulano precisa de ajuda, ele não está indo bem, ele não estudou, ele precisa se dedicar, outra prova ele foi melhor, essa prova ele foi mal, a família precisa ajudar, ou bota na recuperação, fazer alguma coisa. A hora que os pais chegam em casa, o que eles fazem com ele? Dão um castigo para ele. Hoje tira celular, né? Tira celular, tira aula de natação. Nossa, eu fico muito brava quando eu vejo uma mãe que deu como castigo tirar o celular, tirar a aula de natação da criança porque ele não foi bem numa prova. Ele pune a criança com algo que era muito bom para ele. Ele ensina a criança que é ruim. Eu fico muito brava com isso. A gente tem treinamento de equipe lá, de time, quando um pai fala um negócio desse. A gente vai tentar ensinar o pai a trazer aquela criança para cima da média. Então, beleza. Ele passa o castigo dele e ele descobre que se ele estudar muito, ninguém dá bola. Se ele estudar pouco, ele fica de castigo, ele apanha. Aonde aquela criança aprende a trabalhar? Na média. Na média. Ele passa a ser uma pessoa medíocre. Qualquer coisa serve. E ali você entra no que a gente chama de oceano vermelho, onde todo mundo está. Aí as oportunidades, elas viram funil, elas viram coisas diferentes. O que a gente busca hoje, enquanto uma empresa? Ele busca aquele cara que está acima da média. Ele busca um talento. Eu vou ser bem sincera com vocês, as empresas hoje, elas não estão buscando conteúdo técnico, né? Elas estão buscando parte comportamental. O quanto você tem de empreendedorismo no seu comportamento para poder te dar essa oportunidade. E aí eles vão te ensinar a parte técnica. As empresas hoje, elas estão virando universidades corporativas. A gente tem a nossa, que é uma universidade corporativa, onde a gente trabalha muito cultura forte. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explicar para vocês. A oportunidade, ela está para aquelas pessoas que fazem tudo com muita excelência, que se esforçam pra caramba, que acordam cedo e falam, eu só vou, não sei nem para onde eu vou, mas eu vou. E depois define a meta e vai no rumo certo. Legal, obrigado, Ira. Deixa eu só aproveitar para resumir, né? Indicar uma leitura para nossa amiga aí, que fala muito do que a Iraceles comentou, que é esse aqui, ó. Personal Branding. Se alguém já viu, tá? Então procura na Amazon aí, que tem Construindo Sua Marca Pessoal. Foi um divisor de águas para mim, ele já está velhinho, amassado, tudo aqui, então é bem bacana esse. Que legal, que legal. Bom, nós também adiantado da hora, tem mais uma pergunta aqui do Vivaldo, e essa vai ser a última pergunta nesse talk show. Mas eu vou pedir para que, se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês têm o canal com um desses feras que estão falando com vocês, que mandaram o link desse encontro de hoje. Então, vocês poderiam repassar e faremos isso posteriormente através de respostas pessoal, tudo bem? O Vivaldo, Márcia, gostaria de perguntar para você qual a principal importância do lúdico na aula de natação infantil ou numa aula geral, por gentileza. Antes, um pouquinho, ouvindo Iraceles falar, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eu não queria que eu fosse uma professora facilmente substituída. Então, eu queria estar fazendo coisas diferentes para que eu fizesse falta quando eu faltasse, sabe? Então, os pais sentissem tudo. E o lúdico, aí já respondendo o Vivaldo, tem muito a ver com isso. Por quê? Quando você... o que é aprendizagem? Aprendizagem é você evoluir, é você sair daquela zona de conforto, você ser apresentado para alguma coisa nova, gera ali um momento
que você precisa acomodar, que você precisa internalizar aquela experiência, e aí você aprende. Quando que você propõe alguma coisa na sua aula para a criança, principalmente, que você traz de uma forma lúdica, você está colocando mais canais de aprendizagem na cena, né? Ela está ouvindo, ela está vendo, e ela está vivendo aquilo, porque ela vive, a brincadeira é um convite para um melhor engajamento, para uma melhor participação. Então, vai ser mais fácil disso acomodar, dela chegar num novo patamar da aprendizagem, e vai ser mais fácil ela ter prazer. Então, ela vai estar associando aquela coisa nova a um momento gostoso, e aí isso vai impulsionar ela a querer de novo. Então, é fundamental, né? É assim que a criança aprende, essa é a linguagem da criança. Não adianta você trazer calistenia, não adianta você trazer alguma coisa muito de comando, né? Às vezes você precisa ter um pouquinho, e aí a psicomotricidade me deu o chão, porque eu fazia intuitivamente. Quando eu fui estudar a psicomotricidade, eu digo, olha só, isso tem esse nome, é por aqui, eu vou saber mais disso aqui. É como se ela fosse colocando nos devidos lugares. E é isso, né? Você vai trazendo coisas mais de uma área mais relacional, da área mais comportamental, da área mais clínica, e você vai usando como se fosse uma caixinha de ferramentas para oferecer para a criança, mas sempre uma brincadeira. Mesmo quando você vai dar um comando, se ele vier de uma forma mais na linguagem da criança, vai ser melhor absorvido. Legal, Márcia, obrigado pela sua contribuição. Eu sempre digo, né, que criança é criança, adulto é adulto. Criança gosta de brincar, criança aprende por imitação e referência, e adulto aprende por repetição. Então, a gente tem que mudar aquela linguagem. Se eu aprendo por repetição, a criança não é assim, nós temos que mudar. E o lúdico é a vida delas. E realmente essa é a forma ideal de você conquistar e realmente fazer com que a criança goste de fazer atividade aquática, né? Que bacana. Desculpa, só vamos um entrar, comentário então... disso que você pois falou. Não. Para a gente também, se não for aqui a nossa método chama natação com diversão. E eu falo, se não tem diversão, não tem negociação. E eu estou falando isso na aula, mas eu estou falando também na nossa relação. Se você não gosta da área, não é divertido dar aula, se você não entra ali, você se esquece de tudo, então tem que ser divertido também. É diferente a diversão, mas tem. Então, a gente tem a tirolesa na academia, os professores vão também. A gente tem o escorregador, os professores brincam também, então tem que ser divertido. O divertimento faz a gente se divertir, né? Sai o tédio até da nossa própria aula. Só para você ter uma ideia, vou comentar com vocês, ontem foi, então, 50 anos do curso de Educação Física, foi uma homenagem linda, maravilhosa, um dos maiores teatros aqui da cidade, e hoje nós vamos se reunir, vamos fazer um jantar de confraternização, e será num buffet infantil, tá? Com as atividades de criança, muito legal, viu? A ideia, assim, eu achei fantástica da comissão que está organizando o evento. Então, para as nossas considerações finais, eu vou dar um minutinho, pode ser, para o Arthur, para a Márcia e para a Ira, a gente vai chamando um de cada vez, para fazer as suas considerações finais e a sua palavra de motivação para esses que estão aqui acompanhando o nosso talk show. Vamos lá, então? Tio Arthur, com a palavra, por favor. Primeiro, obrigado aí mais uma vez, né? Foi muito bacana escutar a história de vocês aqui. A Márcia eu já conhecia, né? Mas a Iraceli, pô, demais, muito gostoso a energia que você fala, a paixão que você tem pela profissão, né? E a causa que nós estamos aqui é por isso, né? A Márcia também brilha até o olho, né? De conversar, de falar, de tanto amor que coloca nas palavras. Então, assim, é mais do que claro, né? Que sempre fez parte da nossa história dar o melhor, fazer mais do que se pede, porque e a gente faz para a instituição, faz para o lugar, mas na verdade é nós, está dentro da gente, entregar o melhor, né? Igual eu brinco, vou dar aula aqui e na China do mesmo jeito, com a mesma intensidade, vou cuidar dos detalhes do mesmo jeito
E sempre foi isso fez parte de mim e de vocês também, por isso que a gente hoje consegue ajudar outras pessoas, né? Que é o que estamos fazendo aqui também. Beleza, Arthur, obrigado. Márcia, por favor, com a palavra. Tá aqui com vocês, né, ter um tempo, eu estou em outra cidade, né, tive que me desdobrar aqui para estar aqui com vocês, isso é muito gratificante e faz com que a gente abra um espaço de maior aproximação com a academia, com a universidade. Então, a gente sempre está lá dando aula, falando um pouquinho, recebendo os alunos da fisioterapia, da educação física, abrindo esse campo de estágio. Por quê? Porque a gente não quer só estar ali dentro das quatro paredes fazendo o que a gente faz, a gente quer estar exercitando. Eu preciso devolver para a sociedade todas as experiências que eu vivi, que eu aprendi, e eu preciso deixar esse legado com outras pessoas também. Não quero levar isso comigo sem compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi. Então, a gente vai estar junto, né? As pessoas de Natal que estão presentes aqui, eu vou mandar um convite para a gente poder estar junto, e vocês vão fazer isso também em Ribeirão e em Londrina. A gente vai ter um momento presencial para a gente conversar, e a gente vai ter um momento dentro d'água para a gente também estar junto ali dentro d'água, né? Então, vai depender muito da disponibilidade de vocês, porque também para a gente estar motivado, a gente precisa sentir a motivação de vocês, né? Não funciona de você ficar, eu não tenho esse perfil, né, de ficar carregando ninguém nas costas, nem de ficar cobrando demais. É assim, se você está afim, vem junto, é o tubarão sombra, né? Você vai estar junto, você vai estar ali, mas vai depender muito do perfil de vocês. Que legal, Márcia, obrigado. Ira? Para mim... Pois não. Para mim é um orgulho, é uma alegria estar aqui com esses meus amigos, estar aqui com vocês, futuros professores. Esse é o nosso legado, trazer um pouquinho da nossa vida, do nosso dia a dia, fazer com que vocês acreditem que sim, é possível construir uma carreira de sucesso, é possível ganhar dinheiro. E olha, isso aqui está acontecendo aqui hoje, o primeiro, vocês estão participando do primeiro. Quantas pessoas não aproveitaram essa oportunidade? Isso aqui é uma baita de uma porta aberta, onde Márcia e Arthur já está visualizando vocês como diferente do mercado, como acima da média. Então, acreditem nos seus sonhos e vão em frente. Esse é o meu recado. E obrigada, Rogério, por estar aqui com a gente no dia de hoje. Poxa, é um prazer sempre, né? Estar sempre contigo aí, com esses fera que estão junto com a gente aí, né? Só para terminar aqui, então, para a gente fazer as conclusões finais, o Y comentou assim que network gigantesco que a Márcia faz, né? Nas parcerias que ela desenvolve, com relação a Ana Carolina também fazendo essa pergunta, que é a dúvida de todos nós também já tivemos isso quando começamos a nossa carreira profissional, né? E a participação do Vivaldo, não desmerecendo, mas os demais também ouviram, com certeza deve ter tido uma boa impressão desse trabalho. Então, esse grupo que se formou a partir de hoje, eu acredito que é importante esse network, esse aprendizado, as dúvidas surgem até o momento em que você começa a atuar. E nós ainda atuamos, então as dúvidas, até para nós que já estamos há um bom tempo, elas existem a todo dia, e nós temos que estar buscando referência. Então, esse grupo aqui, vocês têm agora o canal de comunicação com esses feras, seria legal que a gente pudesse ter novas oportunidades. E eu digo sempre que tem um ditado que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para receber e ninguém é tão rico que não tenha nada para contribuir. Então, a gente está em constante aprendizado, né? A gente é um eterno aprendiz. E isso faz com que a gente cresça profissionalmente e possa levar para os nossos alunos cada dia mais resultado a nível de alcançar seus objetivos, as suas necessidades e assim por diante. Então, finalizando, quero só lembrar vocês que vocês vão receber, como a Márcia comentou, né, um convite para que vocês possam participar do projeto Tubarão Sombra por um dia, na cidade a qual você está participando, tá? Será encaminhado para vocês um link que vocês poderão fazer a inscrição. Também quero pedir para vocês que
por gentileza, quem gostou, gostaria de fazer um novo encontro, bater um papo, que traga para nós algumas sugestões e alguns temas que vocês acham pertinente para que a gente possa fazer mais um tempo desse de bate-papo, ok? Quero, então, nesse momento, agradecer a presença de todos, principalmente do Arthur, da Márcia, da Ira, que contribuíram, que todos vocês tenham muito sucesso na carreira profissional e estamos esperançosos que esta primeira edição tenha contribuído para impulsionar sua carreira e, principalmente, encurtar caminhos para o sucesso de vocês. Tá ok? Muito obrigado. Rogério, pede para abrir a câmera para a gente fazer uma foto. A Márcia está pedindo. Legal, verdade. Quem quiser, obrigado. a gente vai fazer uma foto. Márcia, você printa aí? Se vocês puderem, por gentileza, aí nós vamos poder conhecer o rostinho de cada um também, é legal isso, né? Ai, que legal. Aí, Ana Carolina, Arthur, você tá aí, Amanda, Arthur? Vamos fazer a foto para Vivaldo finalizar. já está aí o tempo todo, o Iveson, tem mais dois aqui que no meu não está abrindo todos. Arthur está para começar uma A outra Maria reunião. Eduarda, obrigado. Deve estar correndo. Ele deve estar correndo, né? Ele tem um outro compromisso agora, meio de 15, vamos ver se ele... Isso, já deve estar lá com um pé aqui, um pé lá. O Wilson não pode abrir, então vamos lá. Sem problema. Ok. Um tchauzinho, um problema. sorriso. Peraí, hein? Sorria. Pronto, eu vou tentar mandar aqui. Aí, obrigada, gente. Obrigada. Tá ok. Só para finalizar, quem é daqui da região de Londrina, no dia 3 de dezembro, nós estaremos participando de um evento do CREF aqui em Londrina, que vai trabalhar são 4 palestras interessantes e será ofertada para profissional de educação física, estudantes e alguém que queira participar desse evento. Qualquer informação, pode entrar em contato com a Ira, que a gente vai poder dar mais informações, tá ok? Um grande abraço, o meu maior respeito a vocês e muito orgulho de ver vocês como profissional de educação física. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, viu? Um beijo, Ira. Um beijo.